Eu agradeço a apresentação sempre carinhosa desse amigo que é o pastor Marcos. E enquanto ele falava sobre as crianças, né, serem missionários, ele não é só filho de profeta e profeta, mas é irmão de missionária, né, de missionárias, na verdade. Então, está envolvido também na obra de forma sentimental, de forma familiar. Mas é um prazer voltar a essa igreja, depois, creio eu, de 5 anos, e poder falar a vocês sobre o que Deus tem feito. Vocês estão celebrando 100 anos, né? Eu creio que não tem ninguém aqui que estava na fundação, mas vocês conhecem boa parte da história. Mas já repararam como é que essa igreja é ligada em missões? Ela foi fundada, a visão foi de um missionário, não é isso? William Carey Taylor. Foi pastoreada primeiramente por missionários, pessoas que deixaram o seu país e vieram até aqui, deram parte da sua vida aqui e plantaram esta igreja. Depois, esta igreja não apenas atuou no Recife, mas fez o evangelho se expandir para várias cidades, para vários bairros e várias cidades. E essa igreja tem feito missões ao longo desses 100 anos. E o desafio hoje é fazer ainda mais. Por quê? Porque Jesus nos diz, isso está registrado em Mateus 24:14, que quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Eu fico triste quando vejo pessoas falando assim: olha, tem mais um terremoto, fim do mundo, mais uma guerra, mais rumor de guerra, fim do mundo. Não, gente, isso é só o princípio. O fim só virá quando Jesus for anunciado a todas as nações. E eu fico ainda mais triste, pastor, quando eu vejo gente com medo do fim do mundo. Eu não tenho medo do fim do mundo. Se eu fosse ter medo de alguma coisa, eu ter medo desse mundo. O fim do mundo é uma coisa ótima, é Jesus voltando. O fim do mundo, para nós, é a melhor coisa. Eu tenho dito que a culpa da próxima pandemia, da próxima guerra, é minha e é sua. Porque quando Jesus vier, acabou. Não tem mais pandemia, guerra, terremoto, não tem mais, vou usar a expressão forte mesmo, desgraça nenhuma, porque será só graça. E é sobre isso que eu quero falar a você, como a Igreja Batista da Capunga, ao longo desses 100 anos, tem falado que precisamos anunciar o Evangelho ainda mais. Eu queria passar a vocês alguns números, né, do que Deus tem feito. Então, vocês veem aí o nosso slogan, né, o nosso tema, vamos completar a missão. Por que isso? Jesus disse claramente, portanto, ide fazer discípulos em todas as nações. Vai fazer 2000 anos, dentro de 10 anos, que esta ordem foi dada. 2000 anos. Algum militar aqui presente? Ok. Missão dada, missão cumprida é uma frase que nós não podemos falar, porque ainda não cumprimos a missão. 2000 anos depois, ainda há 7.306 povos considerados povos não alcançados. Povos em que há poucos cristãos ou até nenhum. Povos não alcançados é quando tem menos de 2% de cristãos evangélicos ou menos de 5% de cristãos, de forma geral. Há cerca de 3.500 povos em que não tem nenhum cristão. E Jesus nos deu uma ordem muito clara: fazer discípulos em todos eles. Mas Ele não deu só a ordem, Ele deu uma capacitação extraordinária. Porque Ele disse que quando viesse o Espírito Santo sobre nós, nós receberíamos poder para ser testemunhas até os confins da terra. Todo mundo aqui que já conhece a Jesus Cristo, já o aceitou como Senhor, tem o poder do Espírito Santo. É uma capacitação sobrenatural. Temos, e temos a promessa. Por que não fizemos? Este é o desafio, está na hora de completar a missão. Há hoje 4,6 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus.
4,6 bilhões de pessoas. Os irmãos e irmãs têm noção do que é isso? É muita gente. Só entre os surdos, há 70 milhões de surdos que não sabem o sinal que significa Jesus na sua língua. Não há como falar de Jesus para eles, porque não existe a palavra Jesus na sua língua. E por que eu falo de surdos? Porque surdos são povos. Cada surdo, cada língua surda é a expressão da identidade de um povo. E Jesus nos mandou fazer discípulos em todos eles. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Nós estamos presentes hoje em 82 países. Irmãos, a Junta de Missões Mundiais é mantida com os recursos levantados no Brasil, mas pagamos 93% das nossas despesas em dólar ou euro. Estar em 82 países é para poucas organizações no mundo, e eu creio que para nenhuma organização que arrecada em real e paga em dólar e euro. Só a Junta de Missões Mundiais, que é sua. Porque a Junta de Missões Mundiais pertence aos batistas brasileiros. É a sua oração, é a sua contribuição que faz com que 82 países sejam abençoados com a presença de missionários. Esse número poderia ser maior se não tivéssemos saído de alguns países. Pastor, como assim saímos? Saímos porque não precisa mais de missionário. O missionário fez um trabalho tão bem feito, como é o caso de um missionário ali na Suíça. A igreja estava praticamente fechando, nós mandamos o missionário para lá, ele fez um trabalho excelente, a igreja foi recuperada, começou a fazer missões, já sustenta o seu pastor completamente, não precisa mais de missionário. Se tivéssemos mantido onde não precisamos, e aí seria errado manter onde não precisamos, porque isso não é missões, passaríamos de 100 países. Mas o importante, estamos nos mais necessitados. Volta para mim, por favor. Desculpa. Aqui, irmãos, é um dos lugares para onde eu quero mandar o casal Marília e Abinanari, meus doutores. Oi? Mirela, desculpa, eu sempre confundo. Marília e Mirela, desculpe. Marília também, que vai também, pronto. Eu vou mandar os três, pastor, tá bom? Mas aqui, essas são vítimas do terremoto na Síria, recebendo ajuda humanitária. Recebendo ajuda humanitária. Estamos agindo nos lugares mais difíceis do mundo, socorrendo pessoas que perderam tudo e que não conhecem Jesus Cristo, e dando a eles a chance de conhecer. Eu citei o casal Mirela e doutora Abinadab, porque eu acredito que há uns 10 anos estive aqui, desafiei a irem, ainda fiz uma piada sobre anestesista, e no final do culto eles vieram falar comigo, não sei se a doutora lembra disso, e se apresentaram, e já foram pelo menos acho que umas 3, 4 viagens conosco, e é muito bom revê-los aqui. Bem, o próximo slide vai falar para nós sobre o número de missionários que nós temos. Pode passar? Temos hoje, irmãos, esta igreja tem 1.988 missionários nesses 82 países. Tínhamos mais de 2.000, com a pandemia tivemos que parar de enviar, alguns se aposentaram, então baixamos dos 2.000. Há 13 anos eram 500 e pouco, o dólar valia 1,56. Nós quase quadruplicamos o número de missionários e o dólar também quase quadruplicou. É milagre de Deus. Não fazemos porque temos recurso, fazemos porque obedecemos uma ordem. Fazemos porque reconhecemos que fomos chamados a cumprir uma ordem. Nesses 1.988 missionários não estão incluídos, pode passar o próximo slide, esses que vão aparecer aqui, que são missionários voluntários, que, nesse caso, estão levando para a Turquia alimentos,
remédios e outras coisas. Pode passar aí, são vários atendimentos feitos na Turquia após o terremoto. Tá? Estamos nesse momento com uma equipe lá agindo, é a sua oferta, é a sua oração produzindo isso. Pode passar, só para você ter uma noção de como nós estamos nesses lugares atingidos por terremotos. Pode passar. Irmãos, esse foi o número de conversões do ano passado. 35.071 conversões. Isso aí, irmãos, não é chute. Isso aí a gente tem que prestar relatórios sempre, e nós prestamos. E os relatórios não são de atividades de cruzadas evangelísticas, nada contra a cruzada, mas nós não trabalhamos dessa forma porque trabalhamos em países, na sua maioria, em que há perseguição religiosa, em que, no mínimo, o evangelho não é maioria. É, na maior parte das vezes, uma pequena minoria. Mas, ainda assim, Deus tem nos abençoado. Essa foto tem algo muito bonito, simbólico para mim nela. Essa foto é na Ucrânia, numa prisão. No canto, no alto, lá na direita, sentado, o nosso missionário Anatoly. Quem viu a live sabe o que eu vou falar. O Anatoly foi desafiado por Deus para evangelizar os russos que invadiram seu país, mataram seus amigos, suas ex-ovelhas. E Anatoly pregou na prisão. E 31 russos se converteram. E ele continua pregando. São pessoas que perderam, que têm dores, mas que entendem que a ordem é fazer discípulos onde houver necessidade. A Rússia havia recebido nos últimos anos cerca de 600 missionários ucranianos, das mais diversas denominações. E com a guerra, eles tiveram que sair. Mas na Ucrânia, os russos prisioneiros estão sendo evangelizados e vão voltar e vão evangelizar o seu país. Por quê? Porque importa fazer discípulos em todas as nações. E na Rússia há mais de 100 povos que precisam conhecer a Jesus. Pastor, quantos batismos foram realizados pela Igreja Batista da Capunga no ano passado? 70? Não, pastor, o irmão está errado. Foram 1.200 e alguma coisa, que 1.196 foram só com missões mundiais. Ser meu amigo tem isso, né? Eu sempre vou fazer uma piada com os amigos. 70 vocês viram aqui. 1.196 vocês não viram, mas foram vocês que realizaram. Porque foram vocês que oraram. Porque foram vocês que sustentaram os missionários. E esse missionário também é na Ucrânia, ele é ucraniano. E quem ele está batizando é um ex-traficante e ex-presidiário. E esta foto foi tirada quando a guerra já tinha começado e não havia mais culto no templo por causa dos bombardeios. Mas como as pessoas queriam ser batizadas, a igreja abriu as portas do templo, encheu o batistério e batizou. Eu brinco sempre, não tem gente que não se batiza porque a água é fria. Agora imagine a fria que é, bomba caindo lá fora e você sendo batizado. É Deus agindo. É Deus usando os seus filhos para ganhar mais pessoas, para ganhar mais filhos. O próximo slide nos fala do número de pessoas atendidas pelos projetos sociais. Ano passado, 114.580 pessoas foram atendidas. Não são atendimentos 114. Isso aí é o número de pessoas que foram atendidas. Algumas foram atendidas mais de 20 vezes. É só para você ter uma ideia. 114 mil é uma cidade. Isso nós fizemos em vários lugares. Pode passar o próximo slide, vem o número de 220 igrejas organizadas.
Irmãos, a maior parte dessas igrejas, a maior parte dessas conversões, a maior parte desses batismos é em lugares onde há povos não alcançados. Mais de 60% dessas igrejas foram organizadas em lugares em que praticamente não há igrejas. Há alguns anos nós tomamos a decisão de priorizar os lugares em que há ou não há cristãos ou há poucos cristãos. E nós fomos para um país no sudeste da Ásia, onde havia 54 países, ou 54 povos não alcançados, melhor dizendo. E havia ali um povo, nesse país, que ninguém nunca havia se convertido, apesar de 20 anos alguém pregar o evangelho para eles. Americanos, coreanos, ingleses, e ninguém desse povo se convertia. Nós mandamos para lá um casal de missionários, e eles foram para a universidade para aprender a língua do país. E depois de 3 anos, eles deveriam subir as montanhas e pregar o evangelho para aquele povo. E iam precisar aprender a língua do povo, que é diferente da língua do país. Seria como aqui no Brasil, a pessoa via aprender o português, depois procurar uma tribo indígena, aprender a língua para pregar o evangelho. Seria mais ou menos isso. Só que Deus está agindo, Jesus está voltando, e nós matriculamos aquele casal na universidade para estudar a língua, e Deus mandou um casal lá das montanhas para a mesma universidade. Eles fizeram amizade com os nossos missionários, e foram as 2 primeiras pessoas ganhas daquele povo. Eu pude conhecê-los, pude testemunhar a conversão da 3ª pessoa daquele povo. E hoje eu preciso te dizer que há uma igreja onde há 10 anos não havia um sequer convertido, há hoje uma igreja. Mas o nosso missionário não parou aí. Dos 54 povos considerados não alcançados, ou seja, que havia poucos cristãos ou nenhum, havia 17 em que não havia ninguém tentando falar com eles. Não havia ninguém tentando falar com eles. Então ele assumiu essa responsabilidade. E começamos a trabalhar em 2018 para alcançar os últimos 17. Vamos ver 2018, 2019, 20 pandemia, 21 pandemia e 22 praticamente sem pandemia. O que eu posso dizer aos irmãos é que não há mais 17 povos sem ninguém conseguindo trabalhar com eles, porque em 13 nós já alcançamos pessoas para Cristo. Agora há só 4 em que não tem nenhum cristão. É Jesus voltando. É Jesus voltando. Em 9 já há igrejas. Irmãos, não existe paralelo na história para o que está acontecendo. Não existe. Nós estamos vendo os sinais reais da volta de Cristo. Está na hora de nos esforçarmos mais. Próximo slide é o nosso desafio. Qual será a nossa resposta aos 2000 anos? Pode passar a próximo slide. Parou aí? Acho que então... Próximo slide, se não, eu deveria ser, mas já que não temos, é o alvo, nosso alvo, é chegarmos a 3.000 missionários. As pessoas dizem assim, o senhor é doido? Eu falo, sou. Sou porque Paulo fala que é loucura as coisas de Deus. E eu sei que aqui também todos nós somos loucos por Deus. No aspecto de que sabemos que quando Deus manda, Ele providencia os recursos, Ele providencia os meios, Ele providencia a estratégia. Mas eu vim dizer a você que você tem parte nisso. Por isso quero convidar você a acessar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, para lermos a partir do versículo 16. Mateus capítulo 28, esses últimos versículos são conhecidos como a Grande Comissão. William Carey
deu este nome a este texto, porque é a maior ordem dada por Jesus. E é uma ordem que é, no meu entendimento, bem abrangente, mas tem algumas particularidades. E eu quero apresentar a você hoje a abrangência e 3 particularidades desta grande comissão. Vamos ler o texto. Diz assim a palavra de Deus. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A grande comissão, ela é abrangente, mas ela tem algumas particularidades, e a primeira delas, eu quero dizer que ela é para todo mundo, para todas as pessoas, é para você, é para mim. E eu tiro esta ideia do texto nos primeiros versículos, quando o texto nos diz que os discípulos estavam obedecendo a Jesus, porque haviam ido para o lugar certo. Haviam ido para o lugar onde Jesus havia ordenado que eles fossem. Eles estavam obedecendo. Mas é interessante, porque quando lá chegam, Jesus os encontra, e diz o texto que alguns duvidaram. Repare que ele fala em alguns, não fala em um. Se fosse um, poderia ser uma espécie de alternativa da história de Tomé. Mas não foi um, foram alguns. Foram pelo menos 2. Pode ter sido até mais. E é muito interessante porque todas as vezes em que Jesus apareceu a alguém após a ressurreição, ele declarou paz. Paz seja convosco. Por quê? Porque você imagina, encontrar alguém que morreu tem 3 dias, e a pessoa está ali falando com você, realmente deve ser algo assustador. Por mais que você acredite no poder de Deus, deve ser muito assustador. Mas, neste caso, Jesus não faz a declaração de paz, não os acolhe e manda que toquem nas suas feridas. Por quê? Porque já tinha encontrado com eles outras vezes. E agora, Jesus diz o seguinte: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por causa disso, eu estou mandando, vão e façam discípulos. Jesus, em outras palavras, está dizendo o seguinte: não é hora mais de ter dúvidas, é hora de obedecer. Ele não fez o seguinte: olha, quem não teve dúvida, vai. Quem tem dúvida, fica que eu vou fazer um pouquinho mais de discipulado com vocês. Não, ele mandou quem tinha dúvida também. Então, o que eu quero dizer, não interessa quanto tempo de convertido, qual a sua maturidade. Fazer discípulos é uma missão dada a você. Ah, pastor, eu tenho um monte de dificuldade. Não interessa. Essas dificuldades podem ser até uma vantagem para você fazer. Ah, pastor, mas eu tenho dúvidas. Eles também tinham, e porque eles obedeceram, você está aqui, eu estou aqui. Eu era pastor na cidade de São Paulo, na Igreja Batista em Perdizes, e essa igreja, como a Capunga, fica próxima à Faculdade Teológica. Lá ainda é mais próxima ainda, né? Porque é uma questão assim, não dá nem 100 metros de uma coisa para outra, de um portão para o outro. E como toda igreja próxima ao seminário, normalmente tem bastante seminarista que ali frequenta, e lá não era diferente. Eu cheguei a ter 16 seminaristas na igreja. Pouquíssimos eram originários da igreja, a grande maioria pessoas que vinham de outros lugares. E lá chegou, então, um jovem da cidade de Santos, que era da aeronáutica, e era cabo da aeronáutica, e veio me pedir uma ajuda, dizendo: pastor, eu quero deixar a aeronáutica porque eu subo todos os dias para estudar e desço, e no dia seguinte eu faço isso, e eu preciso me dedicar mais. Nós conseguimos lá uma oportunidade
para que ele deixasse, então, e se dedicasse. Mas, faltando 6 meses para ele se formar, ele fez uma viagem comigo, com outros seminaristas, e eu não sei se é porque eu estava correndo muito no carro, a verdade é que ele abriu o coração e começou a falar da sua crise, a bendita crise do 4º ano, né? E era o mês de julho, ele ia se formar em dezembro, ele disse: pastor, eu não sei se eu quero ser pastor. Eu disse: rapaz, isso é crise e tal, mas vai passar, tal. Não, pastor, é sério. Eu falei: mas você pode começar devagar. Ele: não, pastor, isso é realmente um problema. Bem, irmãos, eu tenho uma dificuldade que é advinda da minha criação. Meus pais eram educadores, mas eram muito espartanos em algumas coisas, assim. E eu aprendi que eu nunca posso usar como desculpa ter tido um problema, porque a minha mãe me ensinava assim: tem um problema, então você resolve. Por exemplo, eu dizia: mãe, não fiz a lição de casa, na época era dever de casa, né? Porque tem um problema. Então você tem 2 problemas agora, né? Tem que fazer a lição e resolver o problema. Então, já que você está com um problema, vamos resolver. Quer resolver? Quero. Eu falei para o Rodrigo Assis. Eu o chamo de Assis. Quer resolver isso? Quero. Topa passar 2 meses na África, lá na tenda, com o pastor Sérgio? Ele disse: topo. Isso era sábado à noite, domingo à noite na igreja. Chamei o Assis lá na frente e disse para a igreja: irmãos, esse rapaz aqui está se formando, é mais um dos nossos seminaristas que está se formando, nós vamos mandar ele para o mundo. Mas como a gente não pagou a bolsa dele nem nada, nós vamos dar um presente para ele. Vamos mandar ele passar 2 anos na África com o pastor Sérgio. Ele disse: não, pastor, 2 meses. Eu falei: perdeu a bênção, ela vai ficar 2 anos, agora só tem 2 meses. Passou 2 meses. Irmãos, o sufoco que ele passou é bom de lembrar. Mas olha, o diabo cirandou a vida daquele rapaz. Cirandou. Passou na peneira. Quando voltou, disse: pastor, é isso que eu quero ministério. Eu não tinha como tê-lo na equipe. O mandei para o Reino Unido para estudar inglês, depois o ordenei, mandei para fazer um mestrado. Ele se tornou pastor auxiliar numa igreja em Londres. Foi uma das referências nos 400 anos da presença dos batistas ali, foi um dos preletores chamados para falar sobre os 400 anos dos batistas. Estava tudo certo para ele ser o pastor titular da igreja, mas Deus falou com ele, ele deixou, foi ganhar 1/3 do que ele ganhava na Alemanha, para revitalizar uma igreja que estava fechando as portas. Um passo de fé. Chegou lá, veio a onda de refugiados para a Europa. E ele se jogou no atendimento aos refugiados de uma forma impressionante. E a igreja foi revitalizada, e quando a igreja estava revitalizada, ele decidiu que ele entendeu que Deus o estava mandando trabalhar especificamente somente com refugiados. E Assis deixou a igreja, e hoje ele dirige uma organização que ele fundou para refugiados. Mas ele só tinha dúvidas. Quando resolveu obedecer, tornou-se quem é. É para todo mundo, é para você. Ah, pastor, já não tenho mais idade. Tem. Eu vou falar sobre isso mais à frente. É para você, é para todo mundo. Mas eu quero dizer a você que o texto também me leva a entender que, apesar de ser abrangente, tem a particularidade que você deve fazer discípulos de todas as nações. Então, além de ser para todo mundo, é para todo o mundo. Você deve pensar em fazer discípulos de todas as nações. Mas, pastor, eu não conheço ninguém. Aqui no Recife está cheio de estrangeiro. Vai dizer que não. E a questão é, você já tentou fazer amizade com alguns deles? Eu tenho certeza que há haitianos aqui, porque eles estão em todos os lugares, há chineses. Você já tentou se aproximar deles? Você pode fazer viagens missionárias, como a doutora Abinadab e a doutora Mirella fizeram. Vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Você pode alcançar ribeirinhos aqui no Brasil.
são povo não alcançado, são nações que precisam. Mas você também pode fazer por procuração, que é como eu digo, quando você sustenta em oração e financeiramente um missionário. Porque não há um missionário na Junta de Missões Mundiais que consiga viver sem sustento de oração e de finanças. Todos eles precisam da sua oração e da sua contribuição. É para todo o mundo. Irmãos, nós temos dois casos, vou contar rapidamente. Um missionário nosso, ele trabalhava com dependentes químicos antes. Era uma pessoa, hoje ele é culto aberto, hoje ele é doutor, inclusive, mas na época ele era muito jovem, ainda não tinha estudado muito. E ele entendeu que Deus o estava mandando para a Albânia. E ele não sabia onde ficava a Albânia. Um dia ele pegou um mapa, abriu o mapa do Brasil e ficou procurando a Albânia. Graças a Deus ele não abriu o mapa dos Estados Unidos, senão ele ia achar Albany. E um dia, ele falando sobre o projeto de dependentes químicos numa igreja, o pastor disse: você vai fazer esse trabalho sempre? Eu falei: não, eu vou para missões, eu vou para a Albânia, eu só não sei onde é, deve ser uma cidadezinha muito pequenininha, porque eu não achei no mapa. E aí o pastor disse para ele: olha, a Albânia é um país na Europa comunista e cheio de muçulmano. Ele falou: então o desafio é mais alto. Mas pastor Henrique Davanço, com a sua esposa Henriqueta, foram para a Albânia e alcançaram povos não alcançados. Mas o pastor Valdemiro Tchimichak estava um dia na junta quando chegou uma cartinha para ele. E era um garoto, pré-adolescente, morador de uma comunidade pobre no Rio de Janeiro. E aquele rapaz, aquele garoto dizia: eu quero ser missionário entre povos não alcançados em países fechados. E o pastor Valdemiro respondeu aquela cartinha com outra cartinha, naquela época não tinha nem e-mail. E disse: você vai precisar ter uma profissão que faça diferença naquele lugar. E aquele garoto tinha um grande problema: como é que ele vai ter uma profissão se ele é morador de uma comunidade pobre? Só que ele não prestou atenção no problema, ele resolveu obedecer à orientação, à ordem de Deus e à orientação do pastor Valdemiro. E ele estudou, meteu a cara, tornou-se aluno, passou no concurso para o Colégio Militar no Rio de Janeiro, se formou, passou no IME, Instituto Militar de Engenharia, se formou no IME, passou para o mestrado, se formou no mestrado, era capitão do Exército e largou. E se apresentou para a junta, e todo mundo disse: você é doido, você vai se aposentar, no mínimo como coronel, com o brilhantismo que você tem, você pode chegar a general. Ele disse: não, o que eu fiz até agora foi me preparar para ir para o campo. Hoje, está num campo fechado, atuando como engenheiro, porque o chamado é para todo o mundo. Mas, finalmente, eu quero lembrar você, é para todo mundo, mas também é para todos sempre. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, o que é fazer discípulos, a não ser apresentar Jesus Cristo a alguém? O discipulado é isso. Você começa apresentando Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e você continua apresentando Jesus Cristo. E a pessoa não vai conhecendo através de você, a pessoa vai conhecendo o próprio Cristo. Você só fala sobre quem Ele é, você só testemunha dele. E o que eu vou fazer na eternidade? O que eu vou fazer na eternidade é testemunhar quem Deus é, quem Jesus Cristo é. Porque eu fui criado, nós fomos criados por louvor da sua glória, e louvar é só testemunhar o que Jesus é. O que Deus é o que nós vamos fazer, é o que nós fazemos agora. Isso é para ser feito sempre, a todo instante. Como o pastor Marcos, eu sou filho de pastor, na verdade, mas eu sou neto de 2 pastores, sobrinho de pastor, primo de pastor. Alguém já disse que eu sofro de maldição hereditária pastoral, mas eu prefiro acreditar que é bênção hereditária, e realmente é bênção.
Mas meu pai era um adolescente, tinha 16 anos quando tomou a decisão de não deixar passar um dia sem falar de Jesus, para alguém para quem ele nunca tivesse falado. Eu ficaria aqui horas contando histórias de papai, mas eu sei que eu já estourei meu tempo, então eu só vou contar o que aconteceu quando ele morreu. Meu pai morreu em 2021, eu tive a oportunidade de me despedir dele algum tempo antes. Eu ia ficar mais de 40 dias fora do Brasil, e eu pude ir lá conversar um pouco com ele. Meu pai cumpriu esse propósito de falar de Jesus até completar 90 anos. Todos os dias ele falou para alguém, até na Rússia comunista ele falou, quase foi preso. Evangelizou milhares de pessoas, ganhou para Jesus milhares de pessoas. Com 90 anos ele teve um AVC, e aí ele não podia mais sair sozinho. Então ele pedia alguém para ir com ele, mas nem sempre dava. E aí ele não podia, então ele ficava orando. Mas aí começaram a vir as internações que acometem os idosos. E aí ele aproveitava para evangelizar quando estava internado. Quando ele chegava na UTI, era festa, porque ninguém pode fugir da UTI, então ele evangelizava todo mundo. Enfermeiro, médico, doente. E as pessoas viam isso. Mas quando eu me despedi dele, ele estava em casa, e eu fiz a viagem. E depois de alguns dias na viagem, minha irmã me escreveu dizendo que ele tinha sido internado. Passado pouco tempo depois, disse, olha, os médicos querem uma reunião, porque a situação é gravíssima. Eu falei que você está fora, então eles falaram de fazer uma videoconferência. Eu queria saber quando é que você pode fazer a videoconferência. Disse lá o horário, eu ia sair do hotel naquele horário, então eu saí, coloquei o celular no painel do carro e tive a reunião. E aquele médico que não tem nada de cristão, nada de cristão, começou a falar sobre o meu pai. E começou a falar de como ele tinha ouvido falar ali no hospital sobre ele. Quantas pessoas ali no hospital testemunhavam sobre o meu pai, como ele tinha sido bênção, foi a expressão que ele usou. Um homem que não é crente. E nós conversamos, tomamos as medidas ali com muita tranquilidade, homenageando sempre o nosso pai. E no final, eu saí, terminou a reunião, eu peguei o carro, fui dirigir por 40 minutos mais ou menos até o aeroporto. E quando eu cheguei, tinha uma outra mensagem da minha irmã, e a mensagem dizia mais ou menos o seguinte: o capelão do hospital me procurou agora. Veio dizer que toda a equipe médica está impactada, porque nunca viu uma família tratar da morte desta forma. E ele disse, eu vi seu pai vir aqui evangelizar quando tinha saúde. Depois vi, quando não tinha saúde, aproveitar as oportunidades que vinha para ficar internado e evangelizar. Mas mesmo agora, quando está sedado, ele continua a testemunhar de Jesus. Porque é para todos sempre. Vai completar 2 anos que ele morreu, em julho próximo. E eu ainda falo dele, porque ele é testemunha para sempre. E o meu desafio é esse. Meu desafio é você transformar a sua vida num testemunho eterno a Jesus Cristo. Fazendo discípulos. Buscando fazer discípulos em todas as nações. Aproveitando todas as oportunidades. Porque há 100 anos, esta igreja faz isso. E é por isso que você está nela. Mas agora é a hora de fazer ainda mais, porque Jesus Cristo está voltando. Não celebraremos 200 anos da Igreja do Batista da Capunga, não se depender de mim. Deus nos abençoe.